Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já pararam para pensar o porquê nós passamos por provações? Para responder essa pergunta, eu preciso explicar para vocês 3 tipos de provações: as direcionadas pelo Espírito, as incontroláveis e as consequências. Em Romanos 8:28 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nesse versículo nós vemos algumas questões chaves aqui. A primeira delas é que ele fala que todas as coisas cooperam, ou seja, é nós operando junto com Deus. E muitos de nós já erramos nesse ponto. Em Josué 17, a partir do versículo 14, nós vemos os filhos de José indo até Josué pedindo por mais terras, porque o seu povo era numeroso. E Josué, nos versículos seguintes, ele diz: então vão, peguem as suas machadinhas e vão abrir a terra, pois vocês são um povo numeroso e forte. Ou seja, Josué está mandando: faça a sua parte, faça o seu trabalho, cumpra o seu propósito aqui na terra, que Deus irá abençoar, Deus irá fazer a parte dele. Muitos de nós estamos paralisados com situações e adversidades e achando que vai cair uma solução do céu, enquanto Deus está esperando a sua resposta de ser fiel àquilo que você tem na mão, as habilidades que Deus já te deu, a sabedoria que Deus já te deu, de você pegar isso e trabalhar na terra. E prosseguindo no versículo de Romanos, ele fala: aos que amam a Deus. E em João 14:21 nós vemos Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Ou seja, nós demonstramos e nós manifestamos o nosso amor a Deus obedecendo e guardando os seus mandamentos. Então não espere que as coisas vão cooperar para o seu bem se você não está trabalhando e se você não está amando a Deus, guardando e praticando os seus mandamentos. Mas por fim, nesse versículo de Romanos, ele fala: aos que foram chamados segundo o seu propósito. E meus amigos, no versículo seguinte, Paulo já deixa muito claro, dizendo que ele nos predestinou a sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Jesus nos escolheu, Jesus nos predestinou para fazer as boas obras, para manifestar o seu reino aqui na terra, para cumprir a grande comissão e manifestar o seu reino. Então, independente da adversidade, do desafio que você está vivendo, entenda que se você estiver fazendo a sua parte, se você estiver amando a Deus, sabendo que Ele já te escolheu e já te predestinou para essas coisas, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, independente da adversidade, do desafio que você está vivendo. Entenda e saiba, as coisas vão cooperar para o seu bem. Não duvide, não desanime, confie na palavra de Deus, faça a sua parte, ame a Ele, que assim você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas também é importante nós entendermos que existem as provações que são direcionadas pelo Espírito Santo. E exemplos muito claros disso é Jesus sendo direcionado pelo Espírito Santo ao deserto e também Deus direcionando a Jesus à cruz, ao Getsemane. Esses desafios, essas provações que Jesus viveu foram direcionadas única e exclusivamente pelo Pai. Por favor, entenda, as direções, as provações direcionadas por Deus não são para te destruir, não são para te desaprovar, mas são para te promover, para te aprovar. Deus não tem prazer em maltratar os seus filhos, mas Ele tem prazer em capacitar, empoderar e promover os seus filhos. O nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus maldoso. Ele é um Deus bondoso que ama cuidar e promover e aprovar os seus filhos. Mas nós também precisamos lembrar das provações que são consequências das nossas ações, das nossas falhas, das nossas más decisões.
Ou seja, se você decide fazer algo por conta própria, sem direção de Deus, sem um entendimento bíblico, sem um direcionamento dele, não reclame se você sofrer as consequências disso. A própria palavra de Deus já fala que você vai colher daquilo que você plantar. É o princípio da semeadura. Não espere colher paz plantando caos. Não espere colher alegria plantando tristeza. Não espere colher a vontade de Deus se você não plantou renúncia. E por fim, existe também as incontroláveis, que são questões naturais que acontecem e às vezes a gente não tem controle, como às vezes uma tempestade que acontece e acaba nos prejudicando de alguma forma, a pandemia que aconteceu, situações que são incontroláveis, estão fora do nosso controle. Mas para todas essas coisas nós precisamos lembrar que assim como em Jeremias 15:11, Deus diz para nós: eu com toda certeza o fortaleci para o seu bem e intervi a teu favor no tempo da adversidade e da provação. Meus amigos, Jesus já nos disse que nós iremos passar por aflições, mas Ele nos falou para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Se nós estivermos plenamente fundamentados em Deus, sendo guiados única e exclusivamente pela voz do Espírito Santo, independente das situações que a gente está vivendo, das provações que a gente está vivendo, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nós estaremos seguros na vontade de Deus, dentro da presença de Deus, porque Ele é o nosso bom pastor, Ele é quem cuida de nós, Ele é o nosso bom Pai, Ele nunca nos deixou, não vai ser agora que Ele vai nos deixar. Confie no Senhor, espere nele e o mais Ele fará. Tamo junto.